Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. É com imensa alegria que estamos novamente nessa oportunidade de estudarmos um pouco mais sobre a doutrina espírita, especificamente no que diz respeito à mediunidade. Esse dom maravilhoso, essa aptidão que o nosso Criador nos dotou para a nossa evolução, para o nosso progresso moral e espiritual. Então, muito obrigado por estarem juntos com a gente. Nessa noite, nós vamos dar continuidade ao curso que já dissemos, Mediunidade à Luz do Espiritismo, com a 14ª aula. Hoje o tema é Compreendendo. Em Palavras de Vida Eterna, um livro ditado por ele e psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, que ele abre aspas. Os talentos da fé e o conhecimento superior, o dom de consolar e a capacidade de servir, não obstante laboriosamente conquistados por esforço pessoal, constituem bênçãos do Criador aos corações de todas as criaturas. Fecha aspas. Por isso mesmo, não deve o homem furtar-se à lavoura do bem com o pretexto de ainda sentir as influências do mal, pois até alcançar triunfo pleno sobre os seus desejos malsãos, sofrerá durante a vida, seja no corpo de carne ou além dele, os flagelos das tentações que emergem dos seus impulsos instintivos, ainda não dominados, tais como a luxúria, a vingança, cobiça, crueldade, inveja e assim por diante. Vejam que o tema é compreendendo. Nós estamos sendo convidados a compreender, como diz aqui, meus irmãos, a missão de cada espírito que amorosamente foi criado pelo nosso Pai. O espírito é eterno e imortal. E ele não foi criado apenas para sofrer. Ele não foi criado apenas para lutar. Ele foi criado para evoluir. O seu destino é um dia alcançar a perfeição moral e espiritual e ser feliz. Mas essa caminhada evolutiva demora milênios, muitos milênios. De encarnação em encarnação, nosso espírito vai aprendendo pouco a pouco a discernir o bem do mal, a compreender o que é bom e o que não é, o que lhe convém e o que não lhe convém. Nosso espírito vai amadurecendo. E nessa lição de Emmanuel, que ele cita no livro Palavras de Vida Eterna, é que as bênçãos de Deus no nosso coração é os talentos da fé, o conhecimento superior, o dom de consolar, a capacidade de servir. Então vocês vejam que esses talentos são as conquistas que o nosso espírito deve realizar na sua caminhada. Agora, conquistar a fé já não é fácil. O conhecimento superior, ele não vem de graça e nem de repente. O dom de consolar, né, essa atenção que nós devemos ter aos nossos irmãos, levar a eles a nossa palavra carinhosa, confortadora, não é fácil. Precisa de uma certa capacidade, né, de bondade, de amor, de interesse pelo bem do próximo. E a capacidade de servir.
de se desprender do seu egoísmo, sair do seu casulo e voar livre como a borboleta para servir, ir em busca da luz através da caridade aos nossos irmãos. Então, esses talentos são conquistas, como dissemos, que levam séculos. Já são a realização dos espíritos superiores, dos espíritos elevados, dos espíritos de luz. E nós também temos que caminhar para isso. Aí ele diz que esses talentos só alcançamos com muito esforço pessoal. Então depende de cada um de nós, da nossa dedicação, do nosso querer, de você buscar escolher o bem realmente para a sua vida. E muitas vezes para isso nós precisamos vencer, como ele cita, as influências do mal. Porque o nosso mundo ele é de provas, ele é de expiação. Então nós sofremos influências constantemente de várias inteligências, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. Nós convivemos com a presença dos espíritos em nossa vida. E dependendo, como nos ensinam os espíritos superiores, do nível de pensamentos que alimentamos no nosso dia a dia, nós vamos ter a companhia de espíritos bons ou espíritos sofredores, ou espíritos negativos, cruéis, vingativos, maldosos. Então, se você tiver pensamentos bons, positivos, altruístas, você atrai espíritos do mesmo nível moral, espíritos bons, altruístas, que querem o seu progresso moral, a sua evolução, que querem a sua felicidade. Assim são os nossos anjos guardiães, os espíritos familiares que nos amam, os amigos espirituais que nos amam. Ou se você, por uma questão de desinteresse, indiferença, não querer saber e se deixa levar pela essa onda de pessimismo, por essa onda negativa, então você também destila fel, você também ironiza, você critica, você censura, você condena. Então você vai atrair espíritos assim duros como você está fazendo. Então são espíritos também maldosos, cruéis, que vão sorrir com muita ironia se vê-lo sofrer, se vê-la sofrer. Então essas companhias não são boas para nós. Além do mais, eles, com suas energias negativas, nos traz doenças, nos traz tristeza, angústia, raiva, sentimentos que contrastam com aquilo que nós buscamos, que é a felicidade, é o bem-estar, é a paz. Então, o nível dos nossos pensamentos é muito importante, né, para que a gente atraia coisas positivas para a nossa vida. Então, mesmo que nós estejamos nesse estágio, passando por essas influências negativas, nós precisamos reagir. Reagir a essas tentações, como ele diz, que emergem dos nossos impulsos instintivos, ainda não dominados. Porque nós somos ainda muito instintos, mas precisamos nos melhorar, precisamos dominá-los, né? E fazer desse egoísmo, fazer a caridade. Desse orgulho, precisamos reverter em humildade. Então, assim, é preciso esforço, é preciso atenção, interesse, e é isso que a doutrina espírita nos traz. E ele continua dizendo assim: o homem precisa ser libertado e redimido. Libertado de todas essas forças instintivas e negativas que nos prendem a esse mundo de provas e expiações.
a esses mundos atrasados. E precisamos então nos libertar, melhorando-nos moralmente, espiritualmente. Estão aí as lições do Evangelho de Jesus para nos ajudar a nos tornarmos mais humildes, mais amorosos, mais caridosos. E assim nós vamos nos redimindo diante das leis divinas. Não nos iludamos, meus irmãos. Nós somos espíritos, hoje vivendo aqui como encarnados, mas já tivemos muitas existências no passado. E durante essas existências, muitas vezes não agimos bem. Cometemos muitos equívocos morais. Prejudicamos o nosso próximo. Arrasamos a família de algumas pessoas, a vida de alguns irmãos. E então reencarnamos para nos redimir com essas pessoas e com as leis divinas. As leis divinas que nos cobram por ser uma justiça perfeita. Então o nosso espírito devedor, ele precisa reagir e buscar o bem, o supremo bem. E o nosso modelo maior é o Cristo Jesus. O Cristo veio nos dar os ensinamentos e os exemplos. Ele disse aos apóstolos: eu estou entre vós, mas vim para servir. E assim ele fez durante toda a sua passagem terrena. Ele servia ao próximo, curando, aconselhando, orientando, libertando dos demônios, levantando os caídos, dando força e apoio aos fracos. E assim ele ensinava os seus discípulos e todos os seguidores para que assim também procedessem, amando a Deus na figura do próximo. Então é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo, mas na prática, dando o exemplo. E ele continua. Jesus, em várias passagens do Evangelho, mostra a importância dessa conscientização e da participação do homem no próprio crescimento. Por que não legou as bênçãos do Senhor automaticamente aos aprendizes? Ele, que distribuíra dádivas de saúde, bênçãos de paz, recomendava aos discípulos que recebessem os divinos dons espirituais sem impor-lhes por obrigação. Jesus jamais violava a consciência de quem quer que seja. Ele ensinava, dava o exemplo, mas na sua humildade divina, ele respeitava as pessoas como elas são. A prova é que ele não desrespeitou as autoridades vigentes. Ele apenas disse que aquele que buscasse a verdade ouviria a sua voz, porque ele é a verdade. Mas ele respeitava. Ele respeitava os sacerdotes, mas combatia o mau exemplo, a hipocrisia, a vaidade, o egoísmo. Ele desmascarava tudo que era falso e que era contrário às leis de Deus. Isso Jesus cobrava, a atitude saudável das pessoas, o amor que uns deveriam ter para com os outros. Ensina Emmanuel no livro Vinha de Luz, também psicografado pelo nosso Chico Xavier, dizendo assim: é que o mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. É lindo isso.
Então, o Mestre, que é o nosso modelo e guia, o nosso governador espiritual, ele nos respeita. Ele não viola o nosso livre-arbítrio. Vocês vejam que o nosso anjo guardião, ele sempre nos respeita, nos dá liberdade. Porque só aprendendo a escolher é que nós vamos crescer. Então ele torce para que a gente escolha sempre bem. Mas nem sempre nós agimos assim. Ele fica triste, mas nunca desiste. Mas também ele não nos força. Eles não se impõem a nós. Eles nos dão força, coragem, orientações por meio das intuições, né? Aconselhamento, mas nunca nos força a nada. Cada espírito guarda o próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. Essas palavras, meus irmãos, afirmam que nós temos no nosso espírito um santuário, algo sagrado, que é essa nossa conexão com o nosso Pai Criador. Nós somos criaturas, espiritualmente falando, divinas. E nós temos esse sagrado dentro de nós, que nos conecta a Ele. Em algum momento do nosso crescimento espiritual, nós haveremos de nos iluminar, nos conscientizarmos de todo o bem. Nós haveremos de ser luz. Esse santuário é uma centelha divina. Um dia ele se transforma numa fonte de amor, uma fonte de luz. Então, é esse santuário que existe no nosso espírito imortal e eterno que os espíritos esperam despertar. Esperam que ele, enfim, se liberte e coloque para fora toda essa luz, todo esse amor. É Deus que se faz presente no nosso espírito, nesse santuário. Santo Agostinho, na sua busca pela verdade, como sabemos, foi um filósofo, um grande orador, considerado um dos pais da igreja. Ele depois de Paulo de Tarso, sem dúvida, é uma das inteligências mais respeitadas no mundo em que ele viveu e até hoje na igreja. E nessa busca pela verdade, Agostinho experimentou muitos caminhos que pela filosofia, caminhos pela experiência própria, né, na sua vida, caminhos pela igreja. Ele buscava Deus, buscava a verdade. Enfim, ele concluiu que enquanto ele buscava Deus lá fora de si, Deus esteve sempre dentro dele, nesse santuário divino. Quando ele descobriu esse ser divino dentro de si, ele iluminou-se e passou a iluminar toda a humanidade. Assim somos nós, meus queridos irmãos. Por mais simples e humildes que sejamos, você tem dentro do seu espírito esse santuário maravilhoso, esperando o momento de irradiar-se como luz para todos que o rodeiam. É quando você passa a exercer aqueles talentos do início do nosso estudo, da fé, do conhecimento superior, o dom de consolar,
a capacidade de servir, amando, ensinando, perdoando. Então, é quando esse seu santuário passa a ser vida para você, passa a ser a sua vida, o sentido da sua vida. E a sua vida, a minha vida, a vida de todas as pessoas, ela tendem a ser maravilhosa, maravilhosa com Deus. É isso que Jesus está nos dizendo, meus irmãos. Ele dizia: eu e o Pai somos um, porque o Pai estava nele e ele no Pai. Assim, nós devemos sentir também Deus em nós e nós em Deus. O Criador oferece o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado do lavrador e as bênçãos das estações. Mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. Olha que ensinamento maravilhoso. Nós somos a semente. E Deus nos oferece o sol, a chuva, o clima, o campo, a defesa, o adubo, as bênçãos das estações. Ao nosso espírito Ele oferece tudo isso. Mas a semente terá que germinar por si mesma e alcançar a luz solar. Então os nossos espíritos, em recebendo todas essas bênçãos, ele terá que germinar por si mesmo também e caminhar para a luz. É o ensinamento da natureza. É o exemplo da natureza, onde está a sabedoria divina, porque é criação dele. É isso que nós devemos compreender, meus queridos irmãos, que esses ensinamentos, essa luz é para o seu espírito, é para o meu espírito. Devemos nos valorizar. Não importa as condições materiais, as condições econômicas. Não importa se você é branco, se você é negro, se você é azul, amarelo. Nós somos irmãos e fomos criados por esse Pai de amor. E se Ele é de amor, nós devemos nos amar. O amor pressupõe o quê? Respeito. Nós devemos nos respeitar, seja as condições que forem na nossa vida. É isso que é viver com Deus no coração. E viver para Deus, porque nós vivemos para Deus respeitando o próximo, respeitando a natureza. É assim que nós vamos compreender a nossa missão aqui na Terra. Aí ele continua dizendo: o homem recebe igualmente o sol da previdência e a chuva de dádivas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e as bênçãos das experiências diversas. Todavia, o homem é constrangido a romper por si mesmo os envoltórios inferiores, elevando-se para a luz divina. Os envoltórios inferiores, meus queridos irmãos, são esses instintos antigos que nós ainda possuímos. O orgulho, o egoísmo, a cobiça, né? São instintos. Você querer tudo para si, querer sempre ter razão. Não, meus irmãos, nós devemos nos acalmar na vida. Devemos serenar a nossa mente, o nosso coração,
reconhecer que temos acima de nós um Pai de amor e muitos irmãos espirituais que nos amam, procurando nos auxiliar nesse aprendizado, nessa evolução espiritual. Devemos ser gratos, mas para isso precisamos nos livrar dos nossos vícios, dessa cantilena cansativa de estar reclamando de tudo e das coisas. Não, vamos pensar positivamente, vamos ser otimistas, vamos colocar a nossa mão para trabalhar, para servir. Sabemos que existem muitos problemas que são, na verdade, oportunidades para nós de trabalho, de serviço. Não nos iludamos, meus irmãos. A vinha do Senhor são esses nossos irmãos e irmãs que precisam do nosso apoio, do nosso amor, do nosso carinho. A vinha do nosso Senhor Jesus são os nossos irmãos de rua, aqueles que estão doentes nos hospitais, que precisam de orações, precisam de visita, os nossos velhinhos, as nossas crianças. E todas as oportunidades de servir que nós enxerguemos. Essa é a vinha abençoada que Deus nos deu como oportunidade de aprender, de progredir, de fazer a caridade. Fora da caridade não há salvação, nos ensinam os espíritos superiores. Então vamos trabalhar, meus irmãos. Precisamos compreender essa verdade para nos libertar e nos redimir, perdoando todos aqueles que porventura tenham nos ofendido, aqueles que nos tenham prejudicado. Antes ser ofendido do que ofender. Antes ser prejudicado do que prejudicar. Esse é o que nós devemos compreender, entender na nossa vida. Toda vez que você agir no bem, os bons espíritos estarão com você, te dando força, consolação quando precisa, coragem, bom ânimo. É isso que Jesus pedia aos seus apóstolos. Tende bom ânimo, meus irmãos. Disse Paulo em 2ª Epístola aos Coríntios, abre aspas. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Segue a luz e acertarás o caminho. Olha que maravilhoso que Paulo nos fala. Para que nós busquemos a luz e acertaremos o caminho. Diz que nós recebemos os dons de Deus nesse vaso de barro, que é o nosso corpo físico. Não te espantes assim à frente do conflito da luz e da treva em ti mesmo. Segue a luz e acertarás o caminho. Veja que lindo que Paulo nos ensina. Ele nos ensina que esses dons de Deus estão no nosso espírito, as bênçãos dele. Mas que nós renascemos num corpo físico, um vaso de barro. Mas o nosso espírito, ele é eterno e imortal. Esse vaso, esse corpo físico, nessa busca pela sua evolução e aprendizado, ele vai se desgastar, ele vai cansar, ele vai adoecer, ele vai morrer um dia. Mas as bênçãos divinas que nós desenvolvemos nesse santuário do nosso espírito,
elas seguirão conosco, porque são bênçãos espirituais, eternas, imortais. Então, esse vaso de barro um dia se quebra, mas a essência da luz que o Espírito agasalhou em si seguirá com ele rumo às esferas superiores. Por isso que ele diz: segue a luz e acertarás o caminho. Muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Lembre-se daquela regra de ouro: devo desejar aos outros aquilo que gostaria de receber. E você vai saber como agir. Essa é a luz. Aquilo que é bom para você é o que você deve fazer para o próximo. Riqueza mediúnica, fulgurações da inteligência, recursos geniais e consagração à virtude são tesouros do Senhor que, na feliz definição do apóstolo Paulo, transportamos no vaso de barro de nossa profunda inferioridade, a fim de que saibamos reconhecer que todo amor, toda sabedoria, toda santificação, toda excelência e toda beleza da vida não nos pertence de modo algum, mas sim à glória de nosso Pai, a quem nos cabe obedecer e servir, hoje e sempre. Conclui Emmanuel no livro Vinha de Luz, que as inspirações e desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à íntima compreensão da vida, iluminando-nos através da consciência superior. Entretanto, cabe em nós abrir-lhe ou não a porta. Vejam que esclarecimento maravilhoso. As inspirações do nosso Mestre, tudo aquilo que ele nos ensina, os exemplos que deu, o apoio que nos concede por meio dos espíritos de luz, permanece à nossa volta. Mas se nós vamos abrir o nosso coração, a porta do nosso coração, a essas bênçãos, a essas virtudes, depende de nós. Cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado e entreguemo-nos cada dia às realizações novas de Deus, instituída a nosso favor, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. Essas são as palavras de Emmanuel, concitando-nos, meus irmãos, para que cessemos com esses vícios, esses pensamentos inferiores que alimentam a nossa alma infantilmente, enfermamente, e busquemos decididamente o caminho que o Cristo nos traçou. É essa compreensão que o nosso espírito mais maduro, mais aberto, ele precisa chegar a essa compreensão maior. Eu preciso me compenetrar dessa necessidade da minha evolução moral e espiritual se eu quiser ser feliz. Porque a cada um segundo as suas obras. As palavras são muito claras e incisivas. Eu não posso esperar pelos outros para me melhorar, moral e espiritualmente. Eu devo fazer a minha parte, buscando servir e amar. É essa compreensão maior que o médium precisa alcançar
para melhor servir ao nosso Senhor Jesus. Sem essa evangelização de nossa alma, como médium, pouco servirei. Devo me esforçar, devo me dedicar com amor, com humildade, à caridade que o Cristo nos exemplificou. É isso que nós devemos compreender, meus queridos, minhas queridas irmãs. Muito obrigado por estar conosco neste estudo, neste aprendizado tão importante para a nossa felicidade real, a nossa felicidade espiritual. Quero desejar a todos que as bênçãos do nosso Mestre Senhor envolva-os, abençoe a sua família, a sua casa, o seu lar, te proteja e ilumine o seu coração. Fique conosco nos outros quadros do Lar Ismael, do canal do Lar Ismael. Temos algumas novidades interessantes por vir, mas sempre levando para esse caminho maior, que é a nossa redenção, meus irmãos. Fiquem com Deus, na paz do Cristo. Muito obrigado. Até a próxima.